Na penumbra de um café na cidade, um homem, Ricardo, observava as ruas através da janela embaçada pela chuva. Sua mente estava longe, perdida nas memoráveis palavras de uma conversa há muito esquecida. Enquanto o café esfriava na mesa à sua frente, ele se viu involuntariamente refletindo sobre Clara, sua antiga namorada, cuja risada ainda ecoava em seus pensamentos como um velho conhecido, familiar e ao mesmo tempo distante. A mágoa de sua partida ainda o assombrava, como as folhas secas que dançavam com o vento lá fora. Clara sempre teve uma habilidade excepcional de iluminar os dias mais sombrios. Mas havia também uma sombra em sua personalidade que Ricardo só mais tarde conseguiu entender. As discussões, muitas vezes, começavam com pequenos desentendimentos, mas rapidamente se tornavam tempestades emocionais, onde palavras cortantes faziam estragos irreversíveis. Era nas pequenas coisas que a tensão se acumulava. A escolha de um filme, o manuseio de uma taça durante um jantar. O que parecia trivial tornava-se uma arena de batalha, revelando padrões mais profundos de insegurança e necessidade de validação de ambos. Ricardo, em sua introspecção, considerava o momento em que uma discussão aparentemente inocente sobre férias se transformou em um conflito intenso. Ele havia sugerido um lugar tranquilo na praia, mas Clara sempre sonhara com as montanhas. "Você nunca me entende", ela dissera, com lágrimas nos olhos, como se suas preferências fossem a expressão da sua identidade. E ali estava ele, ferido, sem saber que a questão não era o destino, mas a necessidade de serem vistos e ouvidos um pelo outro. Ele percebeu que essa luta por validação estava entrelaçada na intimidade do relacionamento, como uma dança que eles nunca souberam executar perfeitamente. A tensão existia entre eles, como uma corda esticada prestes a se romper, e em cada vista de Clara, sua fragilidade se tornava mais evidente. Era como se ela estivesse presa em uma armadilha invisível, ansiando por ser acolhida e, ao mesmo tempo, sufocada por suas próprias expectativas. A fragilidade emocional dela reverberava na maneira como ele se sentia em relação ao amor. Ele queria ajudá-la a se libertar, mas não sabia como. Em vez de construir uma ponte, a cada discussão, eles cavavam um abismo ainda mais profundo. Ainda assim, havia momentos mágicos em que tudo parecia perfeito. As risadas compartilhadas, os olhares cúmplices, enquanto se perdiam em conversas profundas sobre seus sonhos e esperanças. Tudo mudava sob a luz macia daquele café que vislumbrava o caos da cidade, uma bolha de calor e carinho que pairava ao redor deles. Ricardo lembrou-se de uma noite em que, após um desentendimento, eles se sentaram sob a luz da lua, envolvendo-se em abraços silenciosos que comunicavam mais do que palavras poderiam. Esses momentos o seguiam como uma luz tênue em uma estrada longa e solitária. Contudo, a vida parecia ser uma série de ciclos viciosos. Depois da calma, a tempestade. Por que seria tão difícil para eles se desligarem do passado, das feridas não cicatrizadas? Ricardo frequentemente se perguntava se o amor poderia realmente superar as barreiras da comunicação falha e dos medos não confessados. A sensação de impotência o dominava, enquanto o cheiro do café fresco não conseguia dissipar a amargura das memórias. Clara também, pensava ele, estava sempre à beira de uma grande descoberta sobre si mesma, como uma artista pronta para revelar sua obra-prima. Ele a via lutando contra suas próprias sombras, e havia uma parte dele que se sentia orgulhoso dela, mesmo que seus caminhos se separassem como estradas em um cruzamento. Ele desejava entender seu desespero interior, mas a ansiedade e a insegurança só tornavam as coisas mais complicadas. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora,
Ricardo olhou para o vazio em frente e ficou mais ciente de seu próprio papel nessa dança disfuncional. Ele percebeu que muitas vezes se sentia desamparado, como se suas tentativas de criar um espaço seguro fossem sempre rechaçadas por medos profundos e experiências passadas. Mas em vez de se afastar, ele se questionava se a chave para um amor duradouro poderia também residir na aceitação das imperfeições um do outro. Naquele dia, nas suaves confusões entre café e chuva, ele foi arrebatado por uma nova compreensão. Amar não é sobre ser perfeito. É sobre a coragem de estar vulnerável, de explorar os meandros emocionais que conectam duas almas. O que poderia ser uma relação de crescimento, em vez de uma sucessão de brigas, poderia florescer com conversas sinceras e momentos de empatia. Enquanto se levantava para sair, um último pensamento o acompanhou. Se o amor é mesmo uma obra inacabada, que tipo de artista eles se permitiriam ser? E assim, com as voltas da vida e as complexidades do coração, eles poderiam um dia redescobrir a beleza entre as feridas, na travessia contínua de suas próprias narrativas.